poder estar compartilhando da palavra e do Espírito, poder estar animando, exortando, conduzindo vocês a degraus maiores, níveis maiores no Senhor, compartilhar da mesa do Senhor nessa noite. E nosso propósito é estar divulgando a palavra que se é ensinada no Rema. Eu sou devedora dessa palavra, eu tenho 30 anos de crente, e 28 de ministério e 28 de Rema. Então, eu e a minha casa, nós somos devedores dessa palavra. E o meu desejo nessa noite é que você possa receber o que da parte de Deus nos é comunicado, com graça, com sabedoria, com a força que essa palavra tem, para que nós possamos, de fato, ir a lugares mais altos, níveis mais distantes daquele que nós estamos. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer a oportunidade de poder compartilhar mais uma vez, Pai, na mesa do Senhor, a sua palavra, embaixo do seu Espírito, e poder traduzir para eles aquilo que está no seu coração, transmitir e fazer transposições divinas de tudo aquilo que o Senhor deseja para essa noite. Muito obrigada por sua ajuda, Espírito Santo, que é o nosso ai, o nosso professor. Sabemos que sem você não podemos fazer nada, mas sabemos que com você nós podemos ir muito mais além daquilo que se espera, daquilo que se imagina, das expectativas criadas, porque o Senhor supre em condições extraordinárias. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, eu queria falar, primeiramente, apesar de ser essa a disciplina que nós vamos tocar hoje, vida de prosperidade, mas eu queria falar um pouquinho sobre o sacerdócio do crente, né? 3 áreas básicas desse sacerdócio. A primeira delas é o nosso amor pelo Senhor, né? Nossa convocação para ser adorador, para manter relacionamento, para manter comunhão, para estar louvando, para estar desenvolvendo a cultura de reino, para estar dentro da esfera do Senhor, ouvindo o Senhor, muito mais além do que qualquer tipo de pressão. Então, nosso amor para o Senhor, nosso amor para o corpo de Cristo como sendo nossa segunda esfera, nosso amor para com os irmãos. E nossa terceira esfera, nosso amor para com o mundo, nosso amor para com os perdidos. Obviamente, nós vamos nos desenvolver, né, de tal maneira nessa conjuntura de sacerdócio que nós vamos crescer espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, materialmente, para que nós possamos cumprir tudo aquilo que o Senhor confia a nós, né? E é tão comum nós passarmos uns pelos outros e nós ouvirmos as perguntas dos corações, né? Quem nós somos, o que nós temos, o que nós podemos. Nós vermos pelo Espírito as pessoas perguntando, né? O que elas pensam, o que elas creem, quais são os seus hábitos, quais são os seus pensamentos, quais são as suas características, né? Quais a opinião que elas têm de si mesmo, quanta confiança ela tem em si, ou quanta confiança ela tem em Deus, ou quanta confiança ela tem nas coisas que rodeiam a vida dela. Qual é a sua essência, qual é a sua natureza, qual é o seu caráter, qual é o seu pensamento num tempo como este, né, pós-pandemia, num tempo em que o mundo está falando de crises, de faltas, de insuficiências, de desconfianças, desligamentos. E a igreja fervorosamente se reúne, que a igreja somos eu e você, para falar sobre aumento, para falar sobre crescimento, para falar sobre maturidade, para falar sobre expansão,
Então, nós precisamos entender a origem dos nossos pensamentos e chegar à conclusão de que, se eu cresço, quem está ao meu redor cresce também. Se eu avanço, quem está ao meu redor avança também. Se eu prospero, a luz que acende para mim, acende para quem está perto de mim. Amém? Então, é tão importante ter essas respostas. E a consciência de sacerdote, ou do sacerdócio que nós temos, que é do amor ao Senhor, do amor ao corpo de Cristo e do amor ao mundo perdido, vai fazer com que eu traga, de fato e em verdade, as respostas que todo mundo espera. A maioria das pessoas, elas nem têm respostas. A maioria das pessoas, elas têm medo de conquistas, elas têm medo de avançar. A maioria das pessoas, elas não sabem o que são prioridades e, às vezes, isso não está somente lá fora. Está dentro do nosso meio, lamentavelmente. E aí as pessoas começam a ver a vida pesada e a vida difícil, porque elas estão com a sua base formada naquilo que é natural, naquilo que é racional, naquilo que elas podem ver, no mundo que elas podem enxergar, que é o mundo real. Mas o mundo real, para nós, não é o mundo que nós vemos. É o mundo que nós não vemos, mas cremos. O mundo real para nós é aquele mundo que é formado em nós, uma estrutura de base, de fonte, de essência, de natureza e de que, de fato e em verdade, nós somos. Aleluia! Eu não vim falar aqui de uma realidade hipotética, imaginária. Eu vim falar para vocês de uma realidade real. Daquilo de fato que nós somos, daquilo que nós fomos criados, da nossa realidade interior, né? Independente do que esteja lá fora. Então, o Rema é isso, querida, é uma escola interdenominacional de ensino da palavra de Deus, que proporciona ferramentas, né, para nós de maturidade, de crescimento, de estrutura, de fundamentos, para que nós possamos construir o nosso edifício. Na verdade, muitas vezes nós vamos até precisar destruir, né, coisas que foram construídas lá fora, comunicações erradas que formaram em nós uma cultura errada. Ouvimos por muitos anos da nossa vida coisas que talvez vamos precisar jogar fora. Vamos precisar desconstruir para construir em cima de fundamentos corretos. Mas eu te garanto, vale a pena. Estou eu aqui, vale a pena. Está vocês aí graduados, vale a pena. Amém? Vale a pena. Eu quero te falar que fundamentos, alicerces que nós encontramos nessa escola, que tem compromisso unicamente com a palavra de Deus, ela vai fazer com que nós encontremos as sementes necessárias para plantar numa terra e construir o visível que nós queremos, não do invisível, mas daquilo que é real em nós. Aleluia! A Bíblia é real, a palavra é real, e ela trabalha com efeito e com causa. Então, prosperidade não é o efeito da história, nem uma teoria de prosperidade anunciada, né, pelos religiosos, anunciada pelos tradicionalistas. Não, prosperidade é o efeito de uma causa. É o efeito de obedecer a palavra de Deus. Mas como se obedece a palavra de Deus se nós não conhecemos a palavra? Como firmar a nossa casa se não há estrutura? E nós te chamamos para uma estrutura. Nós vivemos num mundo de dualidades, queridos. Vivemos num mundo de polos opostos o tempo inteiro. E nós vamos precisar entender, né, o que fazer. Aleluia, porque o meu interior é muito mais real do que o meu exterior. E para nós vivermos como crentes bem-sucedidos, nós vamos precisar afetar a comunicação equivocada e trazer uma comunicação, né, correta, para nós termos uma vida originada da essência que nós somos.
da natureza que nós temos e do sucesso que nós somos chamados a viver. Nós somos chamados a viver em sucesso o tempo inteiro. Em todas as esferas, em todas as vertentes. Porque eu não conheço nada que Deus fracassou. Então, se Deus não fracassa, eu sou a sua imagem e a sua semelhança. Eu tenho estrutura dentro de mim. Se Deus não fracassa e a estrutura que eu tenho dentro de mim traz a consciência de quem eu sou, do que eu tenho e do que eu posso, eu também vou realizar seus feitos, suas maravilhas, no mesmo nível e em níveis maiores. E nós precisamos entender isso. Então, nós vivemos nesse mundo de altos e baixos, de claro e escuro, de quente e frio, de rápido e lento. Nós vivemos num mundo de dualidades. Só que no reino de Deus, o mundo é de prioridades. E o Rema deve ser uma prioridade para você. Essa escola deve ser uma prioridade para você. Quantas pessoas estão aqui que não fizeram ainda o Rema e estão tendo a oportunidade de hoje à noite estar aqui? Levante a mão, por favor. Muitas pessoas. Continue com as mãos levantadas. Muitas pessoas. Glória a Deus. Então, nós estamos no lugar certo. Diga assim comigo, você. Estou no lugar certo. Na hora certa. Para receber a palavra de impulso certa. Aleluia. Oh, glória a Deus. Não são as regras externas que definem a nossa vida. É o que está escrito que define a nossa vida. E se eu não sei o que está escrito, pessoas vão definir as nossas vidas, situações vão definir as nossas vidas. Mas quem tem que definir a nossa vida como palavra final é a palavra de Deus. E aí, quando nós olhamos para isso, nós começamos a ver que a Bíblia promove para nós um elemento de mudança. Sempre. Quem é aqui a mesma pessoa? Ninguém é a mesma pessoa. O antes e o depois do Rema, da escola, é extraordinário. Cada momento que você vai trabalhando na escola, 2 anos, não é uma lavagem cerebral, mas é uma implementação de consciência, de fundamento, de vida eterna, de senso de eternidade, que vai transformando a sua vida, que vai comprometendo você a um padrão de vida. Porque nós temos um padrão de vida a ser vivido. Aleluia. E somente na Bíblia nós descobrimos ele. Amém? Então é importante, nosso compromisso com a palavra é fundamental. Eu não vou prosperar se eu não tenho um compromisso com a palavra. Mas eu preciso aprender a palavra para me determinar a me comprometer. E no momento que eu me determino, né, com esses elementos de mudança. Quais são os elementos de mudança? Eu entendo. Depois eu me conscientizo. Porque agora eu não sou mais ignorante. Depois que eu me conscientizo, eu me desassocio. Porque agora eu preciso de uma associação correta. Enquanto eu estou me alimentando da comunicação errada, a minha vida terá o efeito errado. Mas quando eu começo a me alimentar da comunicação certa, a minha vida começa a ter um acerto. Começa a responder, né? Aí, após a desassociação, começa o recondicionamento. Então, o Rema é um recondicionamento. É um trabalho espetacular. Eu lembro que eu fiz o Rema como se fosse uma universidade para mim. Eu encarei o Rema como uma universidade. Eu encarei o Rema com tanta seriedade. E hoje eu sou resultado de tudo isso. Então, eu glorifico o nome do Senhor perante o céu, perante vocês, perante o inferno. Glória a Deus. Aleluia. Então, nós precisamos entender que a comunicação errada vem de uma tradição. A comunicação errada vem de uma religiosidade. A comunicação errada pode vir também de maus hábitos. A comunicação errada vem para nos motivar a empobrecer dia a dia. Emocionalmente, fisicamente, financeiramente, materialmente, espiritualmente, em todas as linhas. Então, se a comunicação errada me leva de escada abaixo, a comunicação certa me leva de escada acima. Aleluia! E aí sim,
eu vou fazer o que de fato eu preciso fazer. Adorar a Deus. Devolver o meu amor a Ele, né, na resposta de uma missão. Como é que eu vou devolver o meu amor a Ele na resposta de uma missão? Entendendo que o meu encontro com Ele foi tão bom para mim, tão bom para os outros e tão bom para tantos quantos me espera que vão cruzar o meu caminho. Aleluia, porque você acha que você vai sentar 2 anos em uma escola, se preparar, se capacitar, se habilitar para continuar sentado? Não, certamente que não. Então, consciente de palavra, consciente de poder, consciente de ser nova criatura, com perspectiva de reino, com um aprendizado de cultura, desenvolvendo a cultura do reino, se aculturando aquilo que Deus diz. Aleluia. Nos posicionando para desfrutarmos dos benefícios da salvação. Nos posicionando para ser as soluções divinas que o mundo espera, que os irmãos da igreja esperam, que eu mesmo espero para mim e para o outro. Isso é adoração. Aleluia. Então eu terei respostas divinas, eu terei intervenções divinas para os problemas terrestres. Eu superarei todo tipo de crise, todo tipo de caos, todo tipo de escuro, todo tipo de trevas, todo tipo de falta, todo tipo de insuficiência. Aleluia, porque nada disso tem domínio sobre mim quando eu entendo quem eu sou e quando eu tenho estrutura criada de natureza e de essência, de identidade e de autoridade. Aleluia. Então eu não paro. Porque aí agora eu tenho responsabilidade, capacidade de andar na bênção. Que nunca foi parada. Até tentaram parar, mas de geração a geração. Aleluia! Ela foi dando continuidade, chegou a mim e a você. E o Senhor está esperando que nós façamos aquilo que Ele nos deseja. Que nós possamos aumentar nosso favor aonde quer que nós possamos estar. Amém, queridos? Nós devemos ao mundo, e aí sim nós vamos começar a disciplina agora. Nós devemos ao mundo a bondade de Deus. Você deve a você mesmo, você deve aos irmãos que te circulam, você deve à sua família, obviamente, mas você deve ao incrédulo. Você deve ao muçulmano. Você deve a quem está lá do outro do lado do mundo também. A bondade de Deus, a generosidade de Deus. E se eu não posso fazer o bem nem a mim, como é que eu vou fazer o bem ao outro? Se eu não tenho nem para mim, como é que eu vou ter para o outro? E eu falo isso nas diversas esferas. Porque o que o diabo introduziu na terra, aonde ele tem algum tipo de domínio, é que nós devemos viver de maneira limitada. Mas você não vai viver de maneira limitada. Porque você tem uma visão. E quando visão chega, ela abre a nossa limitação. Me desculpe, você pode abrir minha bolsa, querida, e trazer meu celular? Aleluia. É que eu não vou atender celular, certo? É que eu tenho aqui a mensagem. Tchan, 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 tchan. Queria que você abrisse na sua Bíblia, Mateus 14, 13. Vocês estão convidados para um crescimento sobrenatural, extraordinário, queridos. Vale a pena investir no seu crescimento. Porque se você não sabe quem você é, você vai ficar esperando sempre que o outro te supra. Mas quando você sabe quem você é, você sabe que seu suprimento vem de Deus. Aleluia. Então, Mateus 4, 13. (14, 13). Eu falei 4. É só para saber se vocês estavam atentos. Tem uma turma boa aí, que sinalizou bem.
14, 13. Na verdade, aqui fala sobre a multiplicação dos pães. E diz que quando Jesus ficou sabendo do fato, entrou num barco e foi para um lugar para ficar sozinho. Mas não adiantou porque alguém o reconheceu. Sabe quando você está cheio da palavra, não adianta, em qualquer lugar que você esteja, alguém te reconhece como homem, como mulher de Deus. Aleluia. A notícia se espalha. Imediatamente o povo das cidades vizinhas rodeou o mar da Galileia para ir ao encontro dele. Quando ele viu o povo chegando, compadeceu-se deles. Era uma grande multidão e curou os que estavam doentes. Quando estava anoitecendo, os discípulos aproximaram-se dele e aconselharam: estamos no meio do nada e está ficando tarde. Despede o povo para que eles saiam e consigam o que comer nas suas cidades por si mesmo. Sabe, queridos, eu não sei de você, mas você pode estar no meio do nada. E eu quero te apontar uma luz no fundo do túnel. Você pode estar no meio do nada. Se a gente está no meio do nada, sem visão, sem revelação, sem inspiração, sem conhecimento, sem sabedoria, nós vamos ter problemas. Porque Felipe e os discípulos aqui, eles estavam limitados aos recursos naturais. Olha, desliga todo mundo, manda que todo mundo vá comer alguma coisa, porque é gente demais e a gente não tem o que comprar. Nós não temos dinheiro para comprar, nós não temos comida suficiente, não temos pão suficiente para dar para todos. É melhor. Mestre, aqui não, mas em outra versão diz, nós temos apenas 200 denários. Não compraria pão suficiente para todos. O que era que Filipe estava enxergando? A impossibilidade. No meio do nada, a gente enxerga a impossibilidade. O que era que Filipe estava fazendo, além de enxergar a impossibilidade? Fazendo conta. Além da impossibilidade de fazer conta, o que é que ele estava enxergando? O natural. Além de impossibilidade de fazer conta, enxergar o natural, o que era que ele não entendia, durante aquele período, ele não conseguiu entender ainda. Que o Senhor Deus é a fonte de todos os recursos. E quando nós temos estrutura, e o Rema promove isso, eu não quero dizer que o Rema é a única ferramenta que Deus tem de conhecimento e sabedoria para nos entregar, mas graças a Deus por essa ferramenta que existe aqui, que é de conhecimento e sabedoria para nos ser entregue, nós vamos entender que Deus é a fonte. Nós vamos entender que as impossibilidades, elas tornam-se possibilidades. Nós vamos aprender a fazer outro tipo de conta. Aleluia. Já já eu conto para vocês que tipo de conta é essa. E nós vamos entender que o natural não é a prioridade que nos rege. Porque nós somos seres sobrenaturais. A insistência em viver de forma natural significa falência. Mas quando nós abraçamos o que de fato nós somos chamados para viver, que a nossa essência, a nossa construção, a nossa constituição não é dessa terra, aí as coisas ficam mais leves. Amém? Agora sim, você pode abrir em Mateus 4:4. Concluindo esse texto, ele diz assim: Jesus, porém, respondeu: não há necessidade de despedi-los. Ou seja, preste atenção, vou ensinar para vocês que não é assim que funciona. Deixei eles aqui. Agora, vocês é que vão dar de comer a eles. Quando foi que a multiplicação começou? Quando partiu-se o pão. Quando você começar a compartilhar a palavra. Com base na essência real. A multiplicação começa a acontecer. Quando você deixar de reclamar, de murmurar. E quando você começar a agradecer por tudo que você já tem. Porque enquanto você agradece pelo que você tem, até o que você não tem chega. Aleluia. Então ele começa a dizer aqui em Mateus 4:4.
E ele insiste aqui, não vai para Mateus 4:4. Ele diz, não há necessidade de despedi-los, vocês é quem vão dar de comida a eles. E aí Filipe insiste, mas tudo o que temos, O Rema nos ensina como ser guiado pelo Espírito. O Rema nos ensina a discernir a voz de Deus. O Rema nos ensina a ficar posicionado como nova criatura, entendendo a nossa identidade, a nossa paternidade, aquilo que nós temos para nós nos posicionarmos. Jesus Cristo, ele teve êxito, foi próspero no momento em que ele se assumiu, quando sentou-se numa cadeira que era destinada a ele como Messias. Quando ele se assentou, certamente os judaizantes deveriam ter pensado, quem é esse? E ele disse, eu sou. E vão dizer para você, quem é esse? Ou quem é essa? E você vai dizer sim, sou eu. Sou eu, e quando eu chego tudo muda. Sou eu, e quando eu chego o que não havia começa a haver. Sou eu que quando chego a atmosfera se transforma. Sou eu que quando chego as coisas são, manifestas. Aleluia. Isso não é orgulho, é posicionamento. Aleluia. Então, Mateus 4:4 diz algo importante. Na verdade, um diferenciador. Uma âncora e um diferenciador. É preciso mais do que pão. Jesus respondeu, citando o que estava em Deuteronômio. Ou seja, a antiga e nova aliança se fundiram para atestar que essa é a verdade única. É preciso mais do que pão para permanecermos vivos. São necessárias palavras firmes que procedem da boca de Deus. É preciso de pão. Mais do que pão. Deixe-me ler numa versão normal. Normal não, que essa não é a normal. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então está escrito. Eu não tenho alternativa. Ou eu me adequo, ou vou viver num mundo sofrido. Porque tudo para mim e você tem que ser palavra. Mas, como dizem, não importa. O que a palavra está dizendo. Ele disse, olha, quando passarmos a viver não só de pão, ou seja, não só das coisas naturais, não só daquilo que eu vejo, não só daquilo que eu sinto, não só das coisas naturais, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, o que vai acontecer? O diabo vai ficar doido. É isso que vai acontecer. Porque foi isso que aconteceu com o diabo aqui. Ele começou a tentar estratégias para parar Jesus. Ficou louco. Mas ele não conseguiu. Até momento oportuno se foi. Tentou outras vezes, também não conseguiu. Momento oportuno se foi. E aí a vida é essa. Mas saiba que nós já fomos mais do que vencedores. E se nós temos a palavra na nossa boca, nós vamos vencer as circunstâncias, as pressões, as dificuldades, porque essa palavra sustenta uma aliança. Eu sou casada há 40 anos. Casamento não é um projeto falido. Aleluia. E essa aliança nos sustenta. Somos perfeitos? Não. Estamos em aprendizado depois de 40 anos ainda. Eu ajudo ele, ele me ajuda. Olha que bênção. Cuide da minha mãe para eu estar aqui. Tem obrigação? Não. É a aliança que sustenta. Aleluia. Então, o fato de nós nos alimentarmos da palavra,
Conhecimento que nos capacita a vivermos acima das circunstâncias, vai nos levar a um nível de vida que nós desejamos, que nós queremos, que nós ansiamos. Porque a junção da palavra, mais o espírito de poder, né, vai proporcionar que eu conheça e que eu saiba. Não somente que eu conheça, porque o conhecimento vai trazer a manifestação daquilo que eu conheço. Porque o conhecimento não é só informações. Aleluia, é muito gostoso você ver que a produção das palavras, porque prosperidade e fé caminham juntos, prosperidade e amor caminham juntos. E aí você vai começar a ver. É impossível dar uma disciplina para vocês em 50 minutos agora e mais 50 minutos. É só para deixar você com um gostinho de quero mais. Essa apresentação da palavra de Deus vai proporcionar, né, uma convicção dentro do nosso coração, a fim de que nós possamos manusear tudo em fé. E o braço da fé vai trazer tudo aquilo que é necessário. Porque quando Deus está dizendo aqui, nessa versão, não é? É preciso mais do que pão para permanecer vivo. Ou seja, é preciso mais do que o natural para que eu me mantenha vivo. Mas me mantendo vivo não é somente respirando. Me mantendo vivo é o que está escrito em Isaías. Se quiserdes e me ouvirdes, vai comer o melhor dessa terra. Me manter vivo não é somente ir e vir trabalhar e dizer, não morri hoje. Né? Estar vivo é estar produtivo. Estar vivo é estar animado. Estar vivo é estar entusiasmado. Estar vivo é estar fazendo a vontade do Senhor, no centro da sua vontade, conduzindo a vida em triunfo. São necessárias palavras firmes que procedem da boca de Deus. Ou seja, eu preciso entrar em concordância com Deus. Porque onde dois concordam, tudo acontece. Eu não posso concordar com o diabo e querer as bênçãos de Deus. Eu tenho que concordar com Deus, com a sua palavra, com os seus propósitos. Porque não andarão dois juntos, se não houver acordo. E não é Deus se submetendo a entrar em concordância conosco. Somos nós que entendemos que Ele enviou a sua palavra e nos curou. E nos libertou. E nos livrou. Aleluia. De tudo que era mortal. Diga, mortal. Oh, glória a Deus. Ele nos livrou de tudo que era mortal. Tem uma versão que é a mensagem mesmo que diz tudo aquilo que Ele nos livrou de tudo aquilo que estava à beira do abismo. Deus não quer que vivamos na beira do abismo. Deus não quer que vivamos sem compromisso. Deus não quer que vivamos um dia lá e um dia cá. Porque prosperidade significa shalom, chavé. Shalom significa bem-estar, segurança, saúde, felicidade e paz. 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 Essa palavra paz é uma palavra pequena, de um efeito glorioso, forte, firme. É um divisor de águas na vida de todo cristão. Paz. E você tem Ele dentro de você como o príncipe da paz. Shalom significa bem-estar, segurança, saúde, felicidade e paz. Chavé significa redenção, tranquilidade e sossego. Resgate. Chavé também significa resgate. Livrou da servidão por um preço. A etimologia da palavra pró significa progresso, de prosperidade, progresso. Ou seja, Deus ele sempre quis que o homem estivesse adiante, para frente, numa boa jornada, numa boa estrada, sem dificuldade, sem falta, sem insuficiência. Ninguém é para ter uma jornada interrompida pela falta.
Aleluia, porque nós somos prósperos. Agora, ele exigiu que o homem fosse proativo. Ele exige que o homem, ele creia primeiro no que está dentro, na realidade interior, para que ele possa viver aquela realidade interior no seu ritmo exterior, no seu dia a dia de vida. Então, ele exige que a nossa realidade, né, através do conhecimento da palavra, seja maior do que qualquer coisa que você vê lá fora. Amém. O que você vê lá fora, o que você vê acontecendo atualmente, com as crises, o caos, as dificuldades, a tentativa econômica de fazer as coisas avançarem, a corrupção e tantas outras coisas. Você está livre disso, meu irmão? 3 améns. Você está livre disso. Da corrupção que há no mundo. Eu já fui livre. Agora eu preciso entender que essa boa jornada que foi designada para mim, para você, eu preciso passar bem. Mas eu não preciso só passar bem. Essa palavra eupória significa isso. Eu preciso passar bem. Mas eu não só preciso passar bem. Eu preciso passar bem e ir ao aumento. Ou seja, eu estou bem hoje, mas amanhã eu estou melhor. Eu estou melhor amanhã, mas amanhã eu estou melhor. Eu estou melhor porque eu estou aumentando, crescendo, progredindo, avançando. É isso que significa prosperidade na essência da sua palavra. Na essência da palavra, prosperidade está fora a avareza. Está fora o espírito de miséria. Está fora a pobreza. Nessa disciplina você vai conhecer tudo isso. E você vai entender que nada disso origina em Deus. Aleluia. Ela também ainda significa hom, que é riquezas, bens, substância, abundância. A Bíblia diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas ele, Jesus Cristo, veio para dar vida. E vida em progresso, em aumento, em abundância, em transbordamento, em generosidade. Mas, irmã, eu não estou vivendo nada disso. Pode ser que você não esteja vivendo, porque não conhece. Pode ser que conhece e não pratica. Mas isso não anula a realidade que a Bíblia diz que é. Oh, graças a Deus por isso. Um dos primeiros nomes redentivos de Deus era Tissaliá, que significa apressar, avançar, prosperar, progredir, obter sucesso, ser proveitoso, conduzir a um bom resultado. Isso está escrito na Strong. Então, o homem não é para falhar, o homem não é para errar, o homem não é para diminuir, o homem não é para viver mendigando, para viver numa média, num limite, fazendo conta. Aleluia. O homem é para prosperar. Por que o homem é para prosperar? Porque prosperidade é uma herança divina. Amém, queridos? É uma herança divina. Como eu falei, eu não posso fazer o bem a mim e nem posso fazer o bem ao outro se eu não for próspero. E prosperidade nunca foi um assunto nocivo e prejudicial, muito pelo contrário. A tradição dos homens impediram a verdade disso aí. A religiosidade impediram a verdade disso aí. Mas o Senhor chega com a sua palavra revelada e transmite isso aí. O que é tradição? A palavra tradição significa o quê? Transmitir, transferir, entregar, passar adiante. Lendas, usos, costumes, ritos, comportamentos, crenças, rumores, cultura de geração a geração. E a Bíblia diz que quando há tradição, ela é equivocada, ela anula o poder de Deus. Quando a religião passa a ser religiosidade, anula o poder de Deus. E que nós estamos, graças a Deus, aqui e no mundo,
a possibilidade de que os nossos olhos sejam abertos à luz da palavra, à luz da verdade, para que a nossa vida seja conduzida também mediante o que está escrito. Jesus, ele venceu lá em Mateus 4,4 com o que estava escrito. João 16, 33. Por favor. No capítulo anterior, Jesus Cristo, ele estava convencendo alguns deles de que o que ele estava fazendo eram sinais e maravilhas, e alguns não estavam crendo. E no final desse texto ele diz assim: eis que vem a hora e já chegou em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Para que tenhais paz em mim. No mundo passais ou tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso aqui é uma revelação espetacular, que muitos de nós nem pensamos que iremos nos deparar com uma verdade tão extraordinária. Você percebe que ele diz, olha, no mundo você vai ter várias aflições. Tem as aflições que são as perseguições, que são bíblicas, mas tem aflições que nós passamos que nem são bíblicas. E que nós passamos por ignorância ou por falta de prática. Mas aí ele diz, olha, em mim, quem é Jesus? A palavra. Em mim tenhais paz. O que é a paz? Shalom, chavé, bem-estar, segurança, felicidade, saúde. Boa jornada, aumento, progresso. Aleluia, em mim tenhais paz. Olha para o mundo. O que ele está falando do mundo? O sistema do mundo. O sistema do mundo é corrupto. Ele não vai te dar o que eu posso te dar em paz. Mas eu sou a paz. Eu sou a prosperidade. Eu sou o bem-estar. E aonde está isso? Dentro de cada um de nós. E agora, dentro de nós, como proativo que somos, nós vamos olhar e vamos captar, e vamos puxar, e vamos exteriorizar o que está dentro de nós. Trazendo para o nosso mundo do dia a dia. Em mim tem as paz. Olha, irmãos, se eu sei, diga sei, o que eu tenho, eu não vou me preocupar. Eu não vou ficar ansioso. Porque eu sei o que eu tenho. É isso que ele está dizendo aí. As pessoas precisam saber o que têm. E se elas sabem o que têm, elas não vão se preocupar. Elas não vão ter medo. Porque aí elas, sabendo o que têm, elas vão ter a confiança na essência e desenvolverão aquela essência em fonte. Aleluia. Oh, glória a Deus. Sabe, quando nós olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor, elas estão possuídas por medo. Elas estão possuídas de preocupação e ansiedade. Elas estão possuídas de tristeza e angústia. Elas estão possuídas de incertezas. E nós estamos possuídos pelo Espírito Santo de Deus. É tão injusto nós ficarmos calados. A Bíblia diz lá no texto de Reis 10, falando da rainha de Salomão, que prosperidade se vê. Que prosperidade se vê. Não apenas porque eu falo, mas pela minha postura, pela minha condição, pelo meu comportamento, pelas minhas ações, pelo que eu tenho, pelo que eu demonstro. Por tudo, prosperidade se vê. Espiritualmente falando, emocionalmente,
fisicamente, materialmente, se vê. E eu preciso encontrar esse caminho para sair daquilo que me paralisa. Diga assim, eu preciso sair daquilo que me paralisa. Aleluia. Porque a Bíblia diz, se a Bíblia diz, é a palavra de Deus falando, é Deus falando, que em tempos de calamidades, em tempos de caos, de crises, de dificuldades, de pressões, Ele não deixou de ser Deus. Em tempos de calamidades, nós, quem são esses que está aqui inserido em nós? Salmo 37, 18 diz, em tempos de calamidades, nós não seremos envergonhados. Em tempos de crise, nós não seremos envergonhados. Em tempos de fome, nós não seremos envergonhados. Porque nós temos mais do que suficiente. Nós não só temos o suficiente, nós temos mais do que suficiente. Amém? Aleluia. A Bíblia diz que José foi separado do sistema financeiro. A Bíblia diz lá em Romanos 1:11 que Paulo também anuncia que é separado do sistema financeiro dessa terra. Para quê? E por quê? Abraão foi separado do sistema financeiro dessa terra. Por quê? Porque não há acordo entre o sistema financeiro dessa terra e o sistema financeiro da palavra. Aleluia, ele diz, em mim tem as paz. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o sistema do mundo. Se ele venceu o sistema para quem? Para ele mesmo? Não. Ele venceu o sistema para nós. Agora eu preciso estar nele. E se eu estou nele e ele está em mim, eu posso pedir qualquer coisa. Qualquer coisa. Simples assim. Se for mais do que isso, é complicação do homem. Simples assim. Separado para o Evangelho, separado para as boas novas. Quando nós somos separados do Evangelho, separados das boas novas, nós estamos qualificados a sermos investidores do reino. E é isso que Deus quer conosco. Que nós o amemos, que nós possamos amar a nossa família da fé e que nós possamos ir além da nossa família. Imaginando o mundo perdido, mas com dinheiro no bolso para bancá-lo. Dinheiro no banco para bancá-lo. Dinheiro na bolsa para bancá-lo. Aleluia! Sem falta de nada, nem para mim, nem para o outro, porque prosperidade tem duplo sentido. Eu prospero, mas carrego um monte comigo. Aleluia! Não é só para que eu engorde. Aleluia. Sabe, queridos, quando eu estou prosperando, eu estou andando no preço que foi pago da redenção. Se eu não estiver prosperando, eu estou devedora da redenção. Diga isso para o irmão, se você não está prosperando, você está devedor da redenção. Porque prosperidade é determinada pela palavra de Deus e não pelo circuito do governo. Amém? Prosperidade é determinada pela palavra de Deus. Aleluia. E o Evangelho é composto de duas partes indispensáveis. A pessoa de Jesus, que nos prepara para a eternidade, e os princípios de Jesus, que nos preparam para a vida e para a vida bem vivida, com base nas suas instruções, conselhos, palavra, revelações. É de fato o rema, uma educação para uma constituição de uma nova cultura. Aleluia. E aí você vai começar a entender diferentemente de todos. E vai começar a se apegar com mais empenho,
com mais firmeza, com mais diligência ao que você tem ouvido. Considerando o que você tem ouvido. E entender que é da vontade de Deus que você seja próspero. Se você não entende que é da vontade de Deus que você seja próspero, por isso que o Rema possibilita para todos nós uma renovação na nossa mente. Uma coluna que nos é entregue. Nós vamos botar nessa coluna carne, músculo e etc., nervos, mas é uma coluna que nos é entregue. Muito valorosa. E nós vamos começar a ter valores novos por causa da missão, por causa da visão, por causa do propósito. Amém? Então, o Rema é tudo de bom. Eu ando divulgando o Rema fazem 28 anos. Por onde eu vou. Sentou-se perto de mim, eu falo de Jesus e segundo falo do Rema. Cruzou meu caminho, tem que ouvir essas duas coisas. Porque foram duas pessoas que me impactaram a vida. A minha salvação, a minha redenção, tudo que Ele fez naquela expiação por mim e tudo que eu recebi de instrução e conhecimento lá no começo. Aleluia, me proporcionaram uma nova maneira de viver. Aleluia. Então, Efésios 1:3 nos mostra que nós precisamos viver esse nível de vida aqui. Esse mesmo texto na mensagem diz assim: estou dizendo estas coisas para que, crendo em mim, vocês estejam inabaláveis. Mas como era que eu ia esquecer de dizer isso? Eu não podia esquecer de dizer isso. O Espírito Santo me lembrou. Olha só como esse texto está na mensagem. Estou dizendo estas coisas para que, crendo em mim, é preciso crer nele. Crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros, desfrutem de paz. Então, para que eu desfrute de paz, o que precede? Crer nele. Para que eu desfrute de prosperidade, bem-estar, segurança, saúde, o que precisa? Crer nele. Diga, o que precisa? Crer nele. Agora, crer nele de que maneira? Diga, inabalável. Não são as coisas externas que definem sua vida, que dá ordens a você, que dominam o seu estado. Não são. Oh, glória a Deus. Na verdade, todo o texto que diz, ele já levou sobre si suas enfermidades, já tocou, não foi? Vou só concluir isso aqui. Já levou sobre si suas enfermidades, suas dores, sua pobreza, sua dignidade, a falta e etc. É numa única cruz. Ficou cravada. Não vale mais a pena você carregar. Pobreza não é o seu lugar. Falta não é o seu estado. Insuficiência não pertence a você. Voltamos já já. Aleluia. Você pode sentar-se. Glória a Deus, obrigada. Vocês me inspiraram. Aleluia. Sabe, irmãos, o Senhor está pronto para ressaltar atitudes. O Senhor está pronto para ressaltar esforços. O Senhor está pronto para ressaltar conhecimento. O Senhor está pronto para ressaltar a tua vida. E isso é legalidade. Amém? Isso é legal. Ele fez isso com a rainha de Sabá. Quando a rainha de Sabá saiu de longe, dos confins da terra, para uma visita diplomática. E aquela visita transformou a vida dela por completo. Sabá ficava aproximadamente
né? 2.300 quilômetros ao sul de Jerusalém. Era uma rota estratégica, importante centro comercial. Ela se propôs a uma viagem batida de chão, longa, certamente cheia de protocolos, precária, cara, cheia de investimentos, de aparatos, de exércitos, de servos e servas, de muitos desafios, somente para encontrar o conhecimento. Somente para estar ouvindo, conferindo, aprendendo. Foi isso que ela foi fazer. Ela foi receber novos conhecimentos além do que ela já tinha, porque era uma mulher influente, era uma mulher de negócios, era uma mulher articuladora no sentido da palavra, no sentido do que executava, era uma rainha, mas ela era pagã. Ela não tinha conexão, ela não tinha ligação com o Deus que podia fazer por ela o que está fazendo por nós hoje. Aleluia. Mas quando ela se deparou com ele, com todas as atitudes e com o estilo de vida, ela tinha ficado de frente dos doutores da lei, ela tinha ficado de frente dos fariseus, dos religiosos e tudo mais. Muita coisa não tinha acontecido na medida que deveria acontecer. Outras pessoas, já na nova aliança, tinham ficado diante de Jesus, não valorizavam, ficaram diante dos religiosos, tampouco. Mas ela entendeu o acesso, ela entendeu a oportunidade. Por isso foi ressaltada no Novo Testamento, em Mateus 12, 42. Os fariseus estavam diante de Jesus, os religiosos estavam diante de Jesus e não valorizou como deveria. Essa mulher viajou todo esse trajeto, nas condições que fez, simplesmente para ouvir. Você não se arrependerá de fazer todo o esforço necessário para estar cursando essa escola, esse curso, e recebendo do próprio Deus, através das pessoas que passam por aqui, do próprio Espírito Santo, abraçando princípios, ensinos, e certamente os milagres que haverão com você, porque Ele não faz acepção de pessoas. Ela foi abençoada, de todos os aspectos. Ela foi para abençoar, mas saiu abençoada. Ela fez uma associação que pôde aumentar o território, pôde aumentar a influência, e é o que vai acontecer com você aqui. Sua influência será aumentada. Amém? Ela teve a garantia de favor divino, e nós já temos isso. Aleluia. Ela vivenciou milagres inusitados. Ela vivenciou coisas que não eram do seu dia a dia, coisas incomuns. E ela saiu daquele lugar com uma visão diferente. Isso é o rema para você. Aleluia. Isso é um rema para mim, isso é um rema para você. Aleluia. Ela conseguiu definir, porque é uma linha tênue, prosperidade e riquezas. Nem toda riqueza é prosperidade, mas toda prosperidade vem também com a riqueza acompanhando. E aí ela conseguiu definir o que era riquezas e prosperidade. E ela chegou lá rica, mas saiu próspera. Ela saiu com sua visão ampliada. Glória a Deus. E cada vez que nós nos expomos à palavra de Deus, nós saímos com a nossa visão ampliada. Amém? Portanto, eu queria chamar você para abrir comigo sua Bíblia em Mateus 6:24, para nós termos a nossa visão ampliada, por estarmos nos associando essa noite a essa palavra soberana e poderosa que nós temos. Aleluia. Ops, desculpa aí. Mateus 6:24.
Verso 22 diz assim: os olhos são as janelas do corpo. Se vocês abrirem bem os olhos com admiração e fé, seu corpo se encherá de luz. Se viverem com os olhos cheios de cobiça e desconfiança, seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Se fecharem as cortinas dessas janelas, sua vida será uma escuridão. Então, ele te dá respaldo para que você encontre, né, em si mesmo, onde você deseja que os seus olhos estejam, onde você deseja que os seus olhos alcancem, porque quando você tem uma visão ampla e você pode ver espiritualmente aquilo que você deseja, certamente sua luz estará iluminando muito mais forte e aonde seus olhos chegarem, você pode chegar. Verso 24. Vocês não podem adorar dois deuses ao mesmo tempo. Amando um Deus, acabarão odiando o outro. A adoração a um alimenta o desprezo do outro. Vocês não podem adorar a Deus e a Mamon. Se vocês se decidirem por Deus, vivendo para cultuá-lo, não ficarão aflitos com a comida que terão de pôr na mesa, ou guarda-roupa que está fora de moda. Há muito mais coisas na vida que a comida que vai para o seu estômago. Estou lendo na mensagem. Há muito mais coisas para ver que as roupas que você usa. Olhem para as aves, livres e desimpedidas. Na versão Almeida diz assim: observem as aves, livres e desimpedidas. Por que será que o Senhor nos manda observar o comportamento das aves? A Bíblia diz aqui que elas estão livres e desimpedidas. Para prosperar, eu preciso estar observando esse comportamento, de estar livre, né, e desimpedido para realizar o que o Senhor deseja através da minha vida. Então, ele continua dizendo: não estão presas em nenhum emprego e vivem despreocupadas aos cuidados de Deus. E vocês valem muito mais do que os passarinhos. Verso 33. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acham que Ele irá cuidar de vocês, ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Diga: Deus cuida de mim, tem prazer em mim e faz o melhor por mim. Isso é prosperidade. Amém? Quero convencê-los a relaxar e não se preocuparem tanto em estar adquirindo. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus, Quem não conhece Deus e não sabe como Ele trabalha, é que se prende a essas coisas. Ou seja, você precisa conhecer Deus e se associar com Ele no trabalho. Porque eu preciso trabalhar com Ele. Se eu aprendo a trabalhar como Deus trabalha, não será peso para mim. A vida cristã não será pesada para mim. A vida cristã se torna peso quando eu trabalho na minha força. Quando eu realizo as coisas na minha força. Quando as minhas atitudes partem do meu racional. Do que eu ouço, do que me influencia lá fora. Mas quando eu começo a entender como Deus trabalha a respeito de tudo, e eu me associo com Ele nesse trabalho, a minha vida fica leve. E eu vou viver sem preocupação. Aí ele diz assim: orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Eu li tudo isso para ler somente esse final. Orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa
e a provisão de Deus. Olha para o irmão que está ao seu lado. Desenvolva a fé do seu irmão dizendo: oriente sua vida, querido, de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Amém. Quando nós orientamos a nossa vida, por causa da palavra, as coisas começam a ficar diferenciadas. Não se preocupem com as perdas. Nunca você vai ter perda no Senhor. No Senhor você tem ganho. Nunca se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Preste atenção. Para prosperar, queridos, nós vamos precisar prestar atenção. Nós vamos precisar considerar o que Deus diz como única palavra, como a palavra, como única palavra. Vamos voltar para um texto, esse mesmo texto na Strong. Vamos ver aqui. Aí ele diz no verso 33. Opa, vamos aqui. Tem uma revelaçãozinha aí, viu? Vamos ver. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não vale vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai. Então, para andar em um nível de prosperidade desejado, eu preciso observar e considerar. Observar o que ele diz e considerar o que ele diz. Aí ele diz aqui, vai lá para baixo, aí ele começa. Contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Portanto, preste atenção, portanto não vos inquieteis, dizendo. Ou seja, preocupação, medo, ansiedade, entra na nossa vida porque nós abrimos as portas dizendo. Nós dizemos. Já que é para dizer, por que a gente não aprende a coisa certa para dizer o correto? Então a proposta do Rema é essa, meu querido, ali ensinar a coisa certa, para que quando você abra a boca, você fale fé. E não incredulidade, porque as ansiedades, as preocupações, elas entram, elas não têm o poder de entrar sozinha. E nem Satanás tem o poder de inseri-las. Nós abrimos as portas dizendo: que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Porque os gentios, esse é um texto tão conhecido que a gente nem quer mais parar para ouvir o que está escrito. Mas ele está dizendo assim, olha, nem os gentios, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, ou seja, ele espera que nós procuremos outra. Porque a atitude, o pensamento e o comportamento do gentio já está descrito. Ele espera que a atitude do cristão e o comportamento seja outro. Do gentio é procurar estas coisas. E o nosso, qual será? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Então ele diz, olha, busque, do gentio, eu já sei o que é que eles vão buscar. Eles já vão dizer, vão se preocupar, e o negócio deles é esse mesmo. Mas os de vocês é confiar. O de vocês é conhecer, é entender, é fluir na consciência, numa boa consciência. E aí ele começa, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E ele repete, portanto, não vos inquieteis, nem no dia de hoje, nem no dia de amanhã, nem no dia de depois de amanhã.
Aleluia. Descontrole financeiro é mundial. Mas Cristo não caiu. Deus não desceu do trono. Não teve uma crise no céu. Aleluia. Então ele começa a dizer, mas busquem. E essa expressão na Bíblia amplificada, ela é tremenda. Porque ele está dizendo assim, mas busquem. Essa palavra busquem significa mirem e se esforcem em alcançar. Então a minha busca não é aleatória. A minha busca não é de qualquer forma. A minha busca não é buscando na dependência de princípios externos. A minha busca não é de qualquer maneira. A minha busca é com esforço e foco. Diga, prosperidade tem que ter esforço e foco. Agora, esse esforço é o quê? Que tipo de esforço é esse? É o mesmo que está escrito em Josué. Esforça-te, entende? Bom ânimo. Para possuir o que era dele. Porque o Senhor não disse a Josué, olha, é grande, os termos é grande. É grande. Ei, pastor, os termos é grande. Os termos são enormes. Agora eu preciso ter foco. Eu preciso ter busca. Eu preciso observar. Eu preciso considerar. O que é que Deus está dizendo? E não é na sua força. Não é na nossa força. Existe sim as respostas pela palavra. Existe o dom da fé. Vocês conhecem o dom da fé? Recebe. Simplesmente recebe. O dom da fé é assim, se senta na cadeira e recebe. Porque é interesse dele, não seu. Em primeiro lugar. Mirem se esforcem em alcançar, em primeiro lugar, o reino e a justiça, e sua justiça. O que é o reino e sua justiça? A sua maneira de ser e fazer todas as coisas. Então, irmãos, é uma descaracterização mesmo nossa. Porque nós temos o estilo, a maneira de fazer as coisas, a educação que nos foi dada, a construção que não nos foi permitida. E aí a gente começa a entender que não é do meu jeito. A gente começa a ver da palavra que não é do meu jeito. Eu preciso fazer todas as coisas. A maneira dele ser. A maneira dele fazer. E aí quando eu encontro tudo isso que eu já falei, na maneira dele ser e fazer, e aí eu me introduzo nisso, fica fácil. Fica leve. Porque agora você senta e recebe as demais coisas. Todo o trabalho nosso de implementação, de reino, é confiabilidade no que ele diz. Considerando, ouvindo, renovando, se expondo, a luz acendendo, não é? Os acessos acontecendo, as oportunidades chegando, o discernimento, a sensibilidade. E aí a gente vai vendo como fazer, o que não fazer, como se comportar, não é? O que precisa melhorar, o que tirar, o que colocar. Esse é o nosso trabalho. E as demais coisas acontecem. Marisete, você fala de uma forma... Você fala de uma forma como se fosse tão simples assim, porque eu ouvi agora mesmo no meu ouvido. Sabe? Eu ouvi aqui. Ela fala como se fosse tão simples assim. Depois que você entende como trabalhar com ele, é tão simples assim. Aleluia. É tão simples assim. Aleluia. Sabe, esse texto nos ensina que nós não devemos viver na religiosidade. Esse texto nos ensina que nós não devemos viver numa vida aparente, de aparências.
numa vida formal, numa vida estéril. Esse texto nos ensina que nós não precisamos viver numa vida distorcida, distante das nossas prioridades. Aleluia. Então, buscar Deus em primeiro lugar vai nos colocar em harmonia com o seu reino e o seu rei. Aleluia. Vai nos colocar em harmonia. Verso 24 diz: servir a ele ou a Mamon? Servir a ele ou a Mamon? A ele ou a Mamon? Quem é Mamon? Mamon, vamos entender quem é Mamon muito rapidamente. A Bíblia diz que o que quer que seja Mamon, Jesus o coloca na posição totalmente oposta à de Deus. Ou seja, concorre com Deus para ser servido, concorre com Deus para ser Senhor, concorre com Deus para mandar, para ter autoridade, para ter posição, para ditar as ordens. Na verdade, Mamon é um opositor à prosperidade. Mamon vem de Mamonas, de origem aramaica, que era Mamon. Mamon é uma palavra de origem aramaica, que significa tesouro, riqueza, riqueza que se levanta oposta à de Deus. Riquezas que são em harmonia com cobiça. Então é por isso que ele fala aqui que nós não podemos servir, porque nós não somos levantados por Deus, tirados das trevas, para novamente servir as trevas através da cobiça. Aleluia. Também vem da palavra Plotos, que na mitologia grega é considerado Deus das riquezas, das fortunas, da abundância de possessões materiais, plenitude e bem, aquilo com o qual alguém é enriquecido de maneira equivocada. Então tem sim aquela questão de você ser enriquecido da maneira equivocada. Mas tem tantas ramificações disso, contrária à palavra de Deus, que nem vale a pena. O correto é nós termos bens banhados de justiça. O correto é nós colocarmos a nossa cabeça no travesseiro e dormirmos sem culpa ou condenação. O correto é nós termos tanto para nós, para a nossa família e para alimentar outras pessoas e segurar as nações. Aleluia. O correto é nós estarmos prontos para dar o que nos é solicitado, a dar independente do que seja. Um amém. Oh, glória a Deus. Sabe, irmãos, está chegando o tempo da igreja explodir de uma maneira tão sobrenatural a respeito de riquezas. Porque é do desejo de Deus que nos últimos dias nós sejamos restituídos do que todo o tempo nos foi roubado. Mas isso vem com a visão. A visão traz a revelação. A revelação, a inspiração. A inspiração, o propósito. Aleluia. Então, se você está pronto para enriquecer espiritualmente, emocionalmente, fisicamente e financeiramente, levanta a mão. Você está no lugar certo. Aleluia. Que lugar é esse? Na exposição à palavra de Deus, que traz luz e entendimento aos simples de coração. Amém? Glória a Deus. Que tempo nós terminamos? Ah, está aqui. Beleza. Agora, Efésios 2:7 nos diz por que nós precisamos ser ricos. Estar enriquecido. Para mostrar no século vindouro essas riquezas. Vamos ver ali, Efésios 2:27. A bênção, Efésios, cadê você? Está aqui. Desculpa, Efésios 2:27, não, nem tem, é 2:7. Os irmãos estão antenados. Oh, glória a Deus.
e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos assentados em Cristo Jesus, na palavra e no Espírito, para mostrar. Então tem um propósito. Nós não estamos vindo para a igreja, você para a sua, eu para a minha, nós para essa igreja que estamos aqui. Nós não estamos indo para a igreja para sentar, ser alimentado, voltar para casa e permanecer com a vida da mesma forma. Nós estamos vindo para a igreja como um posto de abastecimento. Aqui nós somos qualificados, capacitados, abastecidos, e daqui nós vamos dar frutos para a glória de Deus. E aí ele diz aqui, ó, para mostrar nos séculos vindouros a suprema grandeza da sua graça em bondade para conosco, que cremos. Glória a Deus, existe sim a necessidade de nós demonstrarmos a palavra e o poder da palavra. E não é assim anunciando, ei, olha para mim, ó, eu sou assim, sou assado, veja isso. É não. É com a vida, com a postura, com o comportamento, com as atitudes, com a liberdade no bolso, a liberdade no banco. Aleluia. Para mostrar. Ele fala aqui, observe comigo, que não é uma proibição, mas uma impossibilidade. Voltando ao texto lá de Mateus 6. Ninguém pode servir a dois senhores. Ele não é uma proibição, mas uma impossibilidade. É impossível servir a dois senhores, eles são opostos entre si. Se eu sirvo a um, eu excluo o outro. Mas é uma causa de livre escolha. Eu tenho livre escolha a quem eu devo servir. O bom é quando eu entendo quem eu estou servindo e por que estou servindo. O bom é quando eu entendo que o serviço que me é oportunizado me traz vida eterna. Me traz qualidade de vida, não só lá, aqui também. Em todos os aspectos. Então, finalmente, quem é Mamon? É um espírito de influência, que influencia. É um espírito que influencia o braço financeiro, o braço econômico das nações. É um principado espiritual que age na área financeira. É um falso Deus da riqueza, da avareza. Aleluia. Porque considera para si riquezas como objeto do culto, como objeto de culto. É uma potestade espiritual que age sobre o dinheiro. Mamon é uma influência, um domínio espiritual que vem com o propósito de influenciar os corações para amar, servir e seguir o dinheiro ou os bens materiais, para que a consciência da fonte e de confiança não estejam em Deus, mas nele. E é isso mesmo. Quando a gente olha no natural, tudo que vem para tirar nosso foco de fonte, aponta para isso. Ou seja, se você tiver dinheiro no bolso, a primeira quinzena você está confiante. Na segunda você já está explodindo. Aí explode com a esposa, explode com os filhos, explode com quem estiver perto, é mal-humorado, fica irritado e não sei o que mais. Por quê? Porque está sem domínio sobre o que está no bolso, naquele período. Porque está com senso de diminuição. O mês está se passando, o dinheiro está acabando, e agora? E agora que Deus é no começo, no meio e no fim do mês. O senso de fonte. O senso de fonte tem que ser do dia 1º ao dia 31. Aleluia. Então, tudo que ele quer é roubar nossa atenção, para que a nossa atenção esteja nele. Porque quem ganha a nossa atenção, ganha o nosso
coração. Então, por isso que ele disse sempre, considerai, preste atenção. Aleluia. Se o nosso coração estiver em saúde espiritual, o restante estará. Aleluia. E o sistema, irmãos, aponta para uma sociedade materialista a cada dia. É ou não é? Isso aqui já não é mais na moda, porque já saiu um mais novo. Aí agora eu não quero esse, quero mais novo. Aí esse mais não presta porque saiu um mais novo. Aí agora eu quero mais novo. Então, isso é a conjuntura. E eu discerno cada vez onde investir a minha confiança. E se eu invisto a minha confiança na palavra, eu vou investir meu dinheiro também. Amém? A sociedade dos redimidos anda na contramão da sociedade do mundo. Para prosperar, eu preciso entender que Mamon não é realmente um ídolo criado pela imaginação humana, mas é um espírito mesmo, que quer controle, domínio e autoridade. Porque é comum você achar que o dinheiro domina. É comum você ver esse comportamento através das pessoas, que o dinheiro domina, que o dinheiro tem poder, que o dinheiro tem isso, que o dinheiro tem aquilo. Mas o dinheiro em si não vale nada. É um papel. E você dá o valor a ele. Irmã, a senhora não gosta de dinheiro, não? Quem disse? Eu gosto. Porque eu não faço nada sem ele. Mas ele me obedece. É ótimo tê-lo. Não como domínio, como Senhor, mas como servo. E é isso que o Senhor deseja, que nós prosperemos. De maneira tal que nós não troquemos a nossa identidade eterna pela terrena. Aleluia, porque não vale a pena. A sociedade capitalista, ela é atrelada a poder, a títulos, a estas coisas. E isso, se as pessoas não têm, tornam-se incompetentes. No reino de Deus é diferente. Oh, aleluia. No reino de Deus, irmãos, para eles o dinheiro afeta o sentido da nossa identidade. Para nós, a nossa identidade afeta o sentido do dinheiro. Diga, para nós, a nossa identidade afeta o sentido do dinheiro. Então, o dinheiro é bom, maravilhoso, desde que a nossa identidade esteja dando, de fato, a real perspectiva de atuação a ele e de todas as formas. Amém? Então, o problema não é ter dinheiro, não é ser próspero, não é isso, aquilo. Tudo isso Deus já disse que quer e você vai ver isso esmiuçado. O que Deus já deseja e já anuncia, e eu já vacino você aqui, antecipadamente, antes mesmo da disciplina. O problema não é ter dinheiro, querido. Você pode ter, como diz lá no Nordeste, de ruma, nascendo assim no pé. Não tem problema. Agora, ele não pode ser entesourado. Porque ele não pode ser nunca para nós um tesouro. Porque o tesouro é só Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glória a Deus. E aí a gente começa a entender que entesouramento é um estoque de valor. E eu preciso estocar o valor certo. Se eu não estoco o valor certo, se eu não entendo a maneira como eu me movo sobre isso, eu vou ter problema lá na frente. Aí eu não vou ter maturidade para sustentar o que eu criei em fé. Porque a Bíblia diz que nós criamos o nosso mundo e sustentamos pela palavra da fé. E se eu não tenho maturidade para adquirir dinheiro, eu vou criar pela fé, mas vou perder por falta de visibilidade, por falta de maturidade. Então eu preciso ter maturidade para criar e para sustentar, para desfrutar bem. E aí o rema te dá essa possibilidade. Esses princípios de possibilidade. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aí você diz assim,
Deixa eu ir só num texto aqui, que foi o texto que eu quero terminar essa ministração. Peraí. Abra comigo lá em Zaqueu. Lucas 19, né? Já tocou, não foi? Vamos, Jesus, foi bem rapidinho. Vá comigo para Lucas 19, 1. Oh, aleluia! Lucas 19, 1, vamos lá? Rapidinho, rapidinho, rapidinho. A Bíblia fala, assim como a rainha de Sabá, Zaqueu era um homem rico, mas não era próspero. Ele era rico. Zaqueu, ele precisava ter sua visão, seus valores, suas prioridades e suas ambições diferenciadas. Porque muita gente fala de ambições, mas ambições são coisas lícitas. É lícito ter ambições, desde que suas ambições estejam atreladas a senso de eternidade. Amém. E eu percebi muito que deveria terminar essa aula com isso, hoje de tarde, estudando, e veio ao meu coração essa fala de Zaqueu, que as nossas mudanças são inúmeras. Inúmeras quando nós nos expomos à palavra. Esse homem, eu nem vou ler, porque já está no final, fica para dever de casa, você lê em casa. Mas esse homem se esforçou muito para ver Jesus, para estar diante de Jesus, para estar exposto à luz que Jesus traria. E Jesus o amou, não o recriminou. Ele era um cobrador de impostos, né? Ele era um homem que, podemos dizer, nos dias de hoje ele era um fiscal da Receita Federal. Era um fiscal da Receita Federal. Mas, rapaz, esse homem foi completamente tratado, afetado, transformado, mudado, uma virada extraordinária na vida de Zaqueu, porque ele se encontrou com Jesus. Eu desejo de todo o meu coração que você, meu querido, especialmente as pessoas que levantaram as mãos, que estão aqui hoje, que vieram para essa aula demonstrativa, é só uma pincelada para você ficar salgado, com vontade de tomar água, né, e voltar a esse lugar. Eu desejo de todo o meu coração que sua vida tenha, de fato, um impacto glorioso e tenha uma mudança, uma transformação genuína. A você se expor à palavra de Deus. Eu posso dizer para você que a coisa mais certa que você pode fazer em 2023 é matricular-se no Rema. E dar essa chance a você mesmo de poder ouvir o Senhor mais de perto, de poder estudar, de poder considerar, né? Eu ouvi esses dias que fiquei impactada com uma notícia que chegou no meu, para mim, uma senhora de 105 anos. 105, não é 65 não. 105, 100 mais 5. Quebrou o recorde de natação nos Estados Unidos. Aprendeu a nadar aos 70 anos de idade. Eu olhei para a Mauri, eu digo, Mauri, meu filho, você só tem 65 e eu 60. Então vamos começar a nadar. Ei, você pegou, não foi? Eu vi. Pegou essa situação aqui. Vamos aprender a nadar. Não tem tempo. Não tem idade. Tem uma decisão. Tem uma escolha que vai produzir um resultado diferencial para a sua vida. Amém? Então, quando eu vim aqui uma outra vez, você vai me ver mais musculosa assim na parte de cima, porque eu estarei nadando.
Vou quebrar muitos recordes. Então, se você quer quebrar seus recordes no Senhor, aqui é o lugar certo. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor, por mudanças extraordinárias, por senso de eternidade, por prioridade, valores e visões diferenciadas, Senhor, em nome de Jesus. Eu agradeço pelas ambições corretas. Eu agradeço, Senhor, porque o Senhor trouxe mesmo pessoas aqui para encontrar a forma correta de meditar, de trabalhar, de dizimar, de ofertar e de exercer generosidade. Eu te dou graças, Senhor, por um tempo abençoador na minha vida e na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, diretora. Aceleração pelas mentes, estou correndo pelas mentes, já chegou o meu encontro. Aceleração pelas mentes, eu estou, pelas mentes já chegou o meu encontro. Aceleração, este é o tempo de aceleração. Esse é o tempo de aceleração.